E aí, pessoal, boa noite. Começando aí o bate-papo de hoje, aí na hora certinha, 19 horas. Vamos falar hoje um pouco sobre os benefícios por incapacidade no INSS. Né? A gente tem alguns benefícios por incapacidade no INSS e eu fiz um roteiro para não me perder, porque tem muita coisa para falar. Então, se eu olhar um pouco para cá, é porque eu tô mexendo no computador, viu? Então, vamos lá. Vou falar sobre os benefícios por incapacidade no INSS, auxílio-doença, BPC-LOAS. Vou falar também sobre o pente fino, né, que tá tendo agora, e das dificuldades nas perícias médicas, que é um assunto que tem mexido com todo mundo. Meu marido tá pedindo para esperar um pouquinho, deve ser para ver se entra mais gente. Oi, Jane, tudo bem? Boa noite. Entrou mais gente agora, já temos um total de 4 pessoas. Agradeço a presença de vocês. Mas vou começar a falar pra gente terminar mais rápido. Oi, Yara, boa noite. Sema também tá aí, Iracema. Vanessa, não vou dar cumprimentar todo mundo porque o pessoal vai entrando e saindo da sala, não dá. Mas então vou começar de novo falando. Vamos falar sobre os benefícios por incapacidade no INSS, auxílio-doença, BPC-LOAS, o pente fino que tá tendo aí agora e também a questão que tá tendo uma demanda muito específica aqui na minha cidade, que são as perícias médicas. Oi, Bel, boa noite, amiga e parceira advogada previdenciarista, Betânia Nolasco, do Nolasco Advocacia, uma parceira minha, e passa e vai poder contribuir muito porque ela passa pelos mesmos problemas que eu, inclusive a gente discute bastante. Mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Então, o objetivo, gente, dessa live é realmente informar aí, né, sobre os benefícios por incapacidade oferecidos pelo INSS, esclarecer as dúvidas que vocês tenham, né, sobre o auxílio-doença e BPC-LOAS, e também quero abordar a questão do pente fino, que eu já fiz um vídeo anteriormente, e falar sobre as dificuldades enfrentadas nas perícias médicas. Então, vamos começar pelo auxílio-doença. Vou falar resumidamente aqui para vocês quais são os requisitos. O auxílio-doença, a gente tem o auxílio-doença por incapacidade. Ai, gente, travei aqui agora. É o temporário e a gente tem também o que a pessoa que é a antiga aposentadoria por invalidez. No temporário, então, o auxílio é concedido ao segurado que se encontra temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente. Então, aí é o requisito para a concessão. Ter a incapacidade temporária, que você vai comprovar com exames médicos, com laudos médicos. Ter carência de 12 contribuições, né? Além de... E aí você vai passar por e ter a qualidade de segurado do INSS. Você está pagando o INSS. Não é qualquer pessoa que fique doente que vai no INSS, dá entrada e consegue. Você tem que ter a qualidade de segurado do INSS. Tem que estar pagando aí o INSS. E os documentos necessários para isso, tem que ter laudos médicos, atestados. Os laudos médicos, quanto mais específicos, melhor, né? Você levar tudo certinho. Vou falar mais à frente as dificuldades. O outro benefício que a gente tem aí é o BPC-LOAS, que ele é um benefício que ele é para as pessoas acima de 65 anos ou pessoas com deficiência, mas não é só isso. Muita gente erroneamente acha, fiz 65 anos, vou aposentar. Não, você não vai aposentar. Você vai receber um benefício assistencial, né, que é o BPC-LOAS. LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. Aí você tem que, além de você ter 65 anos ou ter uma deficiência, né, 65 anos ou deficiência, você tem que ter o critério, inclusive, a questão financeira, que no INSS é 1/4 per capita do salário mínimo, e na justiça a gente tem conseguido em alguns casos até meio salário mínimo, né, de per capita aí na família. E você também vai precisar comprovar com laudos médicos, né? Se tiver 65 anos, não. Sua identidade já comprova que você é idoso e vai cumprir o critério econômico, ok. Mas se você for deficiente, você vai passar por perícia médica no INSS e tudo, e tem que ter os laudos médicos, tal. Gente, depois eu vou voltar lendo o que vocês escreveram, tá? Porque eu não tô conseguindo fazer isso, não. E também, gente, a gente tem um BPC-LOAS que muita gente não sabe, que é para criança.
Aí a pessoa pergunta, mas doutora, criança não trabalha, como que criança vai comprovar? Não, olha só, o requisito para criança deficiente, a criança tem que ter uma deficiência de longo prazo que cause impedimentos a ela e que o impedimento pode ser físico, mental, intelectual, sensorial, que possa obstruir sua participação plena na vida, né, na sociedade, da mesma forma que as outras, nas mesmas condições que as outras crianças. Então, criança tem sim direito ao BPC-LOAS, né? Se tiver o critério econômico, como eu falei, e o critério ele ter deficiência que o impeça de conviver na sociedade como as outras crianças. Isso, eu fiz alguns vídeos antigamente sobre isso e repercutiu bastante, porque algumas pessoas, inclusive os pais, tiram a carteira, deixam de assinar a carteira para que o filho receba o BPC-LOAS, né? Então, tem essa especificidade aí. Não, tem que, se tiver o critério econômico de 1/4 do salário perante o INSS e a criança for deficiente, você consegue. Se não, você pode simplesmente ir para a justiça e com meio salário mínimo já consegue. Então, esses são os requisitos para criança. E aí, os documentos necessários do nascimento da criança e os documentos, os laudos médicos, etc. O processo para solicitar esses benefícios, você vai poder ligar no Central de Atendimentos 135. Você vai poder entrar no Meu INSS, no sistema do Meu INSS, ou você pode ir direto na agência do INSS para dar entrada. Vai levar, e eles geralmente dão uma listinha com os documentos que você vai dar entrada. Se você perder, né, procurar um advogado para entrar na justiça. E eu aconselho também, gente, a quando você for entrar administrativamente, às vezes alguns detalhes são importantes. Você entra sozinho, fala assim, qualquer pessoa entra sozinho, não precisa pagar advogado não, pra entrar. Às vezes um pequeno detalhe faz toda a diferença. Já tivemos clientes, eu e meu sócio Vinícius, que a pessoa falou, vou dar entrada sozinho na minha cidade, tem uma pessoa que disse que dá entrada que é fácil. A pessoa faz coisa errada, faz caquinha, e aí depois, doutora, voltei porque deu errado lá, e você vai entrar, né, de novo. Porque tem algumas coisas no INSS, por exemplo, que pedem. Você faltou um documento, o INSS vai abrir o que chama de cumprimento de exigência. Se você não cumpre a exigência no prazo estabelecido, já era, acabou. E o advogado vai estar atento a esses detalhes. Então vamos lá. O que é o pente fino dos benefícios? Eu fiz alguns vídeos semana passada que deve ter uma quantidade boa de visualizações. Falei que vai ter pente fino. Tá tendo pente fino por enquanto só da alteração cadastral do BPC-LOAS. Quem recebe BPC-LOAS, eu deixei um vídeo com o passo a passo de como verificar se caiu no pente fino para atualizar, né, o cadastro único. Coisa que você já deve fazer todo ano, no cadastro único, porque pode ter o benefício suspenso. Mas no auxílio doença também vai ter o pente fino. Aí você vai ter que apresentar, vai passar por perícia médica de novo, tudo isso. Esse pente fino, gente, realmente é necessário, porque é uma revisão periódica bastante necessária para ver se tem fraude. A gente sabe, a gente conhece gente, fala, nossa, como é que essa pessoa recebe BPC-LOAS? Você vê que não tem direito, fala, aí tem outro cliente que fala, doutora, minha vizinha, não sei o que, a família tem dinheiro, não sei o que, recebe BPC-LOAS e eu não tenho direito, né? Talvez a pessoa tenha direito, você não saiba, ou talvez realmente está errado e vai passar pelo pente fino, né? Matheus falando que é o pente fino de Lully. Sim, tem o pente fino, sempre vem tendo pente fino, né? Não vou entrar nessa questão política, não, que senão eu vou brigar com o Matheus aqui agora. Mas é isso, sempre tem que ter o pente fino. Que é para garantir que apenas quem realmente tem os critérios que receba. É importante. Como consultar se você caiu no pente fino, eu já deixei o vídeo aí no Instagram mostrando, né? Com o passo a passo de como você vê se você caiu no pente fino. Mas, gente, eu tenho aqui falar com vocês, fiquem atentos a golpes, porque os golpistas são espertos e eles se aproveitam desses momentos, né? Que tá aí na mídia, tem pente fino do INSS,
E vai bater até gente com crachá do INSS em sua casa falando que é pra fazer. Cuidado, eles estão aí pra pegar o seus dados, te dar algum golpe, vai tirar foto sua lá com seu documento na frente ali, você vai estar assinando um contrato, você nem sabe o que é. Então, eu quero dizer para vocês isso. O INSS vai entrar em contato com você pelo seu e-mail cadastrado, pelo seu telefone, pelo sistema do meu INSS e não dê seus dados. O INSS tem seus dados, ele quer que você atualize. E você só vai conseguir atualizar pelos canais oficiais, não é ninguém na sua casa que você vai atualizar, não. Fique atentos a golpes. Então, o que você fazer se o benefício estiver em revisão, né, no pente fino, você vai fazer a atualização cadastral. Por enquanto, no BPC Loas, atualização cadastral. Logo mais, a gente vai ter aí o pente fino no auxílio doença. E aí, quem recebe auxílio doença e também quem recebe BPC Loas, importante já ir separando os documentos médicos. Importante você ir ao médico que você acompanha. E eu sei que muita gente é pelo SUS, que fica mais complicado, mas já vai agendando e pegando um laudo aí bem especificado com tudo. E você relate tudo para o seu médico. Pede para ele colocar todas as CIDs que você tem. CIDs é o... Me ajudei, Matheus, o que é CID? Cadastro Internacional de Doenças. Pede para colocar tudo que você tenha e coloque lá. Está incapacitado para trabalhar. Então você tem que ter um médico que te dê um laudo completo. Não é só ter um laudo simplesinho, as receitas. Betânia hoje mesmo teve um caso de uma cliente dela que ela comentou comigo, que a cliente mandou as receitas médicas, os pedidos de exame. Gente, isso não é suficiente. Tem que ter um laudo de outro médico para estar embasado. Dizer realmente o que a pessoa tem. Né? O médico do INSS, o perito médico também, ele tem que ter essa segurança. Então, tem que ter esses documentos de outro médico dizendo que a pessoa tem. É isso, Matheus. CID é Classificação Internacional de Doenças, né? E tem o CID. Tem o CID 70, que a gente usa muito. Vamos lá. Então, quando você for chamado para perícia médica no INSS, você vai relatar tudo para o médico perito lá na hora. Eu sei que tá tendo perícia médica, inclusive online. Como é isso? Você vai até a agência do INSS e o perito que vai estar online. Porque tem poucos médicos. E aí o que acontece? Eles usam. Aí pode ser um médico de qualquer lugar do país a avaliar. E aí por isso que é importante você estar com os documentos todos, estar com a documentação toda arrumadinha, com os laudos médicos por ordem. Aqui em casa é engraçado que meu marido fez uma pasta pra mim, né? Que eu tenho algumas patologias. E aí ele fez a pasta pra mim por ordem cronológica, os documentos todos, constando tudo que tem. Porque fica mais fácil de você chegar lá no médico, de um perito do INSS, e tá com seus documentos todos organizados. Você tem que praticamente pegar na mão do médico e falar: doutor, eu tenho isso, eu não posso trabalhar. Você tem que falar pra ele tudo, porque senão não vai conseguir passar lá no INSS, na perícia médica. E aí vem o problema. Às vezes você passa pela perícia médica no INSS, não consegue. Aí você fala: vou pra justiça, que eu vou passar agora no perito da justiça. Betânia, me ajude aí agora. Que você passa pelo mesmo problema que eu. Aí você vai passar pela perícia na justiça. Vamos lá, deu entrada. Perdeu no INSS, né? Não constatou a sua incapacidade laborativa, não constatou que você tem carência, vai para a justiça. Independente, vai passar por perícia médica na justiça. Quando chega no perito médico da justiça, as recomendações são as mesmas. Leve tudo organizado. Aí na justiça já vai ter seu advogado que vai fazer os quesitos já de acordo com o seu problema, né? Mas aqui em Conquista, que é a cidade que eu moro, a gente tá tendo um problema muito grande na Justiça Federal. Inclusive, nós, na OAB, eu não faço parte de nenhuma comissão na OAB, mas a Comissão de Direito Previdenciário fez um grupo de trabalho, me convidou e eu participei pra gente discutir realmente sobre, fazer um diagnóstico dos problemas que estão tendo ainda nas perícias médicas da Justiça Federal. Porque muitas vezes a gente está vendo que a pessoa tem um problema, chega lá, constata que a pessoa está capaz. Eu não quero entrar aqui em cada especificidade, mas tem alguns casos que são terríveis.
assim, coisas terríveis mesmo, que vocês ficariam boquiabertos se eu fosse falar aqui, mas eu não quero falar por uma questão ética. Até porque, nesse grupo de trabalho que a gente formou, na Comissão de Direito Previdenciário, a gente recolheu relatórios dos advogados da cidade, relatando os problemas que tiveram e as inconsistências nos laudos médicos. Vou citar só um problema aqui. Se eu mando um laudo médico, e lá o meu médico disse, olha, você não pode trabalhar como advogada porque você não tá podendo digitar, não tá podendo olhar computador e tal. Ok, o meu médico falou isso. Aí você chega lá no médico da justiça, ele vai falar assim, não, ela tem condições sim. É a opinião dele, tudo bem, ele tem, né? Agora sim, por uma questão ética, ele tem que falar que ele não concorda e por que que ele não concorda. Mas aí a Bethânia acabou de colocar que está cada dia mais difícil advogar contra o INSS e muitas vezes contra peritos que não analisam o conjunto probatório nos autos. Tem isso e tem a questão de que o juiz tem um livre convencimento. Gente, eu tive um processo em Itabuna, que a gente conseguiu aí aposentar essa mulher em Itabuna. O juiz foi contra o laudo médico. Porque no processo a gente colocou vídeo da mulher como tava, a gente colocou tudo, e aí simplesmente o juiz, ele usou o livre convencimento, ele se convenceu pelo conjunto probatório, não só pelo perito, pela perícia médica, do perito da confiança dele, e ele simplesmente aposentou a mulher contra a perita. Eu falei, gente, isso foi bom. Então assim, a gente fez esse grupo de trabalho aqui em Conquista. A gente se reuniu com o diretor do fórum, a gente conversou. Estamos aí aguardando agora o resultado dessa conversa com ele, que a gente explicou. Eu sei que tem muita gente que tenta fazer fraude, eu sei disso. Sei de advogados que ensinam a pessoa a mentir. Sei de advogado que fala pro cliente não tomar remédio no dia, o remédio do CID-70. No dia de fazer a perícia. Sei de muita coisa, mas tem alguns casos, inclusive, que são injustos demais. Você tá vendo que a pessoa tem o direito e eles não dão o direito da pessoa. Gente, a gente fica desesperado, né, Bethânia? A gente fica desesperado, sabendo que a pessoa tá lá. Essa semana mesmo, hoje teve uma cliente de Bethânia que deu trombose e mandou pra ela aí só os pedidos de exame. Ela falou, não, precisa de um relatório. Aí precisa realmente do relatório médico pra gente comprovar. Olha só, então a gente tem essas dificuldades aí das perícias médicas. E as dicas que eu dou é você ter o laudo médico, tem que estar lá certinho, como eu falei, tudo explicado. A CID que a pessoa tem, né? Tá tudo descrito, não pode fazer isso. É costureira, não tá podendo, né? A visão tá ruim. Não consegue, nem com óculos não consegue. É a profissão da pessoa, a pessoa não tem mais. Muitas vezes acontece a reabilitação. A gente teve um caso de um motorista de ônibus que ele tava com labirintite. Como que um motorista de ônibus dirige ônibus, gente? Aí colocou ele pra fazer reabilitação e colocou ele em outra função. Na outra função, o cara era um barulho insuportável. E o cara abandonou lá o serviço e voltou pro INSS de novo pra falar, ó, essa reabilitação aí que eu fiz pra esse outro cargo não deu certo não, porque tem barulho. Já vi casos de motoristas largarem, inclusive, o ônibus no meio da rua. Graças a Deus que ele parou o carro, né? Desligou e desceu no meio da rua. E o INSS falando que ele tava bom, só conseguiu na justiça. Aí pegou um perito bom na justiça. E o que eu quero deixar claro pra vocês, muitas vezes, gente, não é o seu advogado. Aí fala, doutor, sempre tem. O vizinho, o primo de um vizinho, o irmão do primo do vizinho, o amigo do irmão do primo do vizinho, que o advogado conseguiu mais fácil. Eu acho que todos vocês advogados que estão aí na live já passaram por isso. Aí teve um caso, uma colega que me relatou, Cintia, eu entrei no INSS, aí entrei na justiça, perdeu uma vez. Entrei a segunda, perdeu outra vez. A terceira, perdeu outra vez. Entrou na justiça, perdeu. Aí, um outro advogado entrou, caiu a perícia com um perito diferente. O outro perito já entendeu que a pessoa tinha direito. Aí a advogada ficou de quê? De ruim, né? De ruim. Vamos lá. Essas aí eram as dicas para a perícia médica. Então eu falei com vocês aí sobre a importância, né, de você estar bem informado sobre os seus benefícios, né? E eu acho importante você consultar sempre um advogado aí de sua confiança,
Porque pequenos detalhes no processo administrativo faz diferença, pequenos detalhes judiciais faz diferença, os quesitos médicos feitos na justiça faz diferença. E eu agora vou ver aqui o que vocês falaram. Eu troquei de óculos, meu óculos agora tá todo assim. Deixa eu ver, Matheus entrou. Gente, muito obrigada por vocês estarem aí. Tal, deixa eu ver. Zé Ricardo falou que tema importantíssimo. Matheus, Cíntia, seguro saúde. Pagando por quanto tempo tem carência? Aí tem as carências específicas, né, do seguro de saúde. Para o auxílio doença, se é isso que você queria perguntar, Matheus, são 12 meses de carência. Aí, verdade que quando uma criança tem esse benefício, a mãe não pode trabalhar de carteira assinada. A Lorena perguntou aí, é o que eu já respondi, né? Já falei que sim, a depender da situação, pode sim. Agora, se tem o pai, a mãe e a criança na casa e os dois com carteira assinada, né? Aí já vai ficar mais de meio salário mínimo per capita e não vai conseguir, infelizmente. Tem um critério econômico que pro PPC Luas é muito importante. Aí, Matheus, ligue já, 135. Liga 135 é advogada, não. O número da advogada não é 135, não. 135 é o número do INSS. A importância de ter um profissional responsável. Aí, Betânia falou que, independente do governo, isso sempre ocorreu no INSS. É isso, Betânia. Sempre teve pente fino, viu, senhor Matheus? É verdade que quem recebe benefício Luas não pode financiar um imóvel. Aí, Lorena, vai depender do critério utilizado pela financiadora. Porque quem receber BPC Luas, a renda é baixa. Talvez não consiga, perante o banco aí, a financeira, a renda suficiente para financiar um imóvel. Mas sim, a pessoa com baixa renda, ela pode financiar o imóvel desde que atenda os critérios da instituição financeira, né? Matheus, minha véia, deve ser quando eu falei que ele arrumou minha pastinha de doenças. Quero aposentar ela. Matheus, me aposenta. Tô advogado, ninguém me aposenta. Betânia, está cada dia mais difícil advogar contra o INSS, muitas vezes contra peritos que não analisam o conjunto probatório dos autos. Falei isso. Matheus falou preguiça é fogo, deve ter sido sobre as perícias médicas. Matheus, advogadas fazem a diferença na vida das pessoas. A gente tenta, né? Nós, advogados previdenciaristas, assim, a gente é bem remunerado, não vou mentir, mas o serviço social que a gente faz do direito previdenciário é muito satisfatório. Eu estava até conversando com um ex-colega meu de faculdade, que é emocionante quando você vê uma senhorinha, se aqui foi na INSS e não teve o direito de se aposentar, e aí se aposentou, porque você brigou por ela na justiça. É uma satisfação muito grande, né? Jane Pires conta, minha mãe tem um problema sério de coluna, tem laudos e exames que pede afastamento definitivo das funções e ainda não conseguiu. Fica um período com benefício e depois corta. Jane, às vezes ela recebe auxílio doença, aí corta, ela volta a trabalhar, né? Aí ela pode entrar de novo com o pedido de auxílio doença e vai para a justiça pedindo a conversão do auxílio doença em temporário pelo permanente, que é o antigo auxílio doença, vai se converter em aposentadoria por invalidez. E aí, isso aí já é uma prova, ela já constantemente para de trabalhar e volta, já é uma prova de que ela não tá conseguindo, né, trabalhar direito. E não pode nem sequer ir na perícia e não tem como comprovar a incapacidade porque alguns médicos não fazem um relatório adequado. A Betânia tá falando que tem gente que nem consegue ir na perícia, que vai se arrastando pra perícia. E aí, quando chega lá, né, o médico acha que não faz o relatório adequado, fala que a pessoa tá boa pra trabalhar. Tem uns casos que fazem dar emprego na sua casa. Matheus falou, organize os documentos. Eu observo Cíntia e Vinícius organizarem muitos exames e laudos e documentos para facilitar a vida de quem for avaliar. No caso, o judiciário. A gente já coloca no processo, né? Quando vai pro judicial, a gente já coloca os processos, os laudos médicos, as receitas médicas, já tudo arrumadinho lá. Mas mesmo assim, antes do cliente ir pra perícia médica, a gente traga aqui seus documentos. Aí chega, né, com a sacolinha com os documentos e a gente organiza. E tem alguns exames que a gente tira, que a gente sabe que não... Pedido de exame mesmo é uma coisa que é desnecessária para avaliar ali a capacidade da pessoa. Isso quando o juiz entende que ter visão monocular para o motorista não é incapacidade, porque o perito analisa dessa forma e o nobre juiz não julga sob seu livre convencimento. Aí que visão monocular para o motorista profissional é complicado, né? Seria o caso de uma
reabilitação, a depender da situação da pessoa. Se for uma pessoa que trabalhou como motorista a vida toda, uma pessoa que não tem muito estudo, eu creio que para reabilitar fica mais difícil. Mas realmente o juiz não usa aí o livre convencimento. A gente tem que lutar por isso. Jane, o atendimento dos peritos no INSS fica a desejar. Parece que eles são pagos para humilhar as pessoas, como se a pessoa tivesse pedido favor a eles. Não tem empatia. Ô, Jane, a gente tem alguns relatos realmente de que as pessoas não são bem atendidas, bem recepcionadas, né? No INSS. Eu não sei por que isso acontece, se é o profissional que não gosta do que tá fazendo, ou se o profissional tá com uma demanda muito alta, né? Tá ali trabalhando rápido, e aí não dá atenção à pessoa, mas isso é realmente uma pena. E a gente tem na Justiça Federal um caso ou outro do pessoal reclamar do tratamento dos médicos, mas é mais difícil. Geralmente as pessoas falam bem, doutora, foi ótimo, o médico é educadíssimo, não sei o quê. Mas aí quando vem um laudo, pau, errado, ruim, o laudo ruim. Aí as pessoas se enganam. O governo vai aumentar o pente fino. Já tá determinado que vai ter o pente fino do auxílio doença também. É necessário fazer porque muita gente que recebe que não tem direito, né? E a principal queixa dos clientes quando chegam no INSS, se sentem humilhados por certos períodos do INSS. É isso mesmo, Betânia. Gente, Betânia é advogada, ela fez parte do grupo de trabalho comigo dessa questão das perícias médicas. Então a gente recebeu muito áudio, a gente teve acesso a muitos documentos e realmente as pessoas reclamam, né? Quando chega lá na perícia médica do INSS. A gente vê vários memes na internet sobre isso e às vezes é verdade. A questão não é o INSS também paga vários benefícios a pessoas que não têm direito. Esse pente fino é necessário, seja qualquer governo, concordo. Jane, no caso, para ela pedir essa conversão de temporário para definitivo, ela precisa entrar com o advogado, não é isso? Ô, Jane, ela pode fazer esse pedido quando ela for no INSS de novo, ela falar com o médico, o perito médico. Doutor, eu não tenho condição nenhuma de trabalhar, já recebi tantos auxílio-doença e tudo. Lá mesmo, o médico o perito médico do INSS pode fazer a conversão. Mas aí, se ela não conseguir fazer a conversão lá, se ela receber outro auxílio-doença, aí eu indico você procurar um advogado, para o advogado fazer a ação de conversão para incapacidade temporária para incapacidade permanente. Mas hoje em dia, tanto que não tem como você entrar no INSS direto com o pedido de auxílio doença por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Você tem a opção de entrar com auxílio doença, que é a incapacidade temporária. E aí lá o médico que vai converter, entendeu? Inclusive auxílio acidente, às vezes lá o próprio médico converte. Aí por isso que é bom ela participar ela conversar tudo com o médico, leva os laudos. Se ela puder, antes de marcar lá no auxílio de passar pela perícia médica do INSS, ela pegar um laudo do médico dela, que ela já é acostumada aí, e ele especificar que ela não tem condições de trabalhar, porque já passou por auxílio doença, e toda vez que voltou ao trabalho é muito ruim e tal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no off aqui. Não tem não. Gente, a live hoje era isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Porque já deu, vai dar 7h30 já. Aí eu vou encerrar. Vocês querem falar mais alguma coisa? Mas é isso, gente. Passa por umas situações complicadas, viu? Eu falo que dá pra gente escrever um livro com os casos. Tem alguns casos que a gente se surpreende, tem alguns casos que são mais complicados, mas a gente segue lutando por justiça, né? A gente segue lutando pelas pessoas e quero dizer que não é sempre que o advogado é culpado, viu, gente? Essa semana até minha cunhada fez um vídeo, minha cunhada é advogada, eu acho que ela tava retada com alguma coisa, que ela fez um vídeo falando que o advogado faz o trabalho dela, mas que às vezes o judiciário não anda, e é verdade. Viu? Então, é isso. Aí Matheus falando, queremos solução, queremos solução, queremos solução. É isso, gente. Então, boa noite. Até a quarta-feira que vem eu vou ver qual é o tema que a gente vai falar, tá bom? Um abraço, tchau, boa noite.